Agosto, mês das vocações, e a gente continua falando sobre vocação e hoje vocação sacerdotal, porque hoje é o dia do padre. E por falar nisso, para conversarmos sobre esse chamado de Deus, nós vamos conversar com o cônego José Bison, diretor da Casa da Reconciliação e pároco da paróquia São Pedro Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo. Bem-vindo, Padre José Bison, aqui no programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, muito obrigado. Agradeço o convite para participar desse programa da TV Pai Eterno. Muito obrigado. A Caísa também estará conosco nessa entrevista, né, Caísa? Boa tarde, viu, Padre? Seja bem-vindo mais uma vez. Para nós é uma honra ter o senhor conosco. Boa tarde, Caísa. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, pelo carinho e por estar aqui, mesmo distante, mas estamos conectados. Isso mesmo. Isso mesmo. Padre Bison, eu primeiro começo a nossa entrevista pedindo para o senhor explicar para quem está nos acompanhando por que o senhor é chamado de cônego. Isso foi uma sugestão aqui do pessoal da entrevista. A Arquidiocese de São Paulo, já há muitos anos, tem o cabido metropolitano, não é? O cabido da Arquidiocese. E ele permanece, o cabido permanece, não é? E já desde 2012, quando eu fui indicado, depois tomei posse como cônego, eu diria que hoje é um título honorífico. Certo. Não é? Antes do Concílio Vaticano II e da reforma do direito canônico, não é? Os cônegos, eles tinham um papel importante na vida da igreja, que eram os conselheiros do bispo, né? Para a parte da parte administrativa, a parte pastoral. E com a renovação da igreja, através dos documentos, através do Vaticano II, o Conselho de Presbíteros, o Conselho Pastoral, o Conselho Administrativo Diocesano, esses tomaram o lugar do cabido, mas o cabido permanece, né? Nas dioceses que antes dessa reforma já tinham, eles permanecem e estão presentes aí em momentos importantes da igreja particular e faz parte do clero da arquidiocese, ou de uma diocese. Tá certo? É um título. Perfeito. Ótimo. Ô, Padre José, eu gostaria que o senhor falasse para nós, para todos que estão nos acompanhando nesse dia do Padre, quando e de que maneira o senhor discerniu o seu chamado ao sacerdócio? Caís, é uma história longa e bonita. É uma história longa, bonita e vale a pena a gente recordar, né? Uhum. Vocês sabem que eu tenho 40 anos de ministério presbiteral, né? Dia 9 de maio, eu completei 40 anos de vida ministerial presbiteral, né? De ordenação. Eu sou de origem de uma família de camponeses. Meus pais eram agricultores, né? Famílias que vivíamos trabalhando na lavoura. Uma família de tradição italiana, católica, onde nós rezávamos. Eu me lembro, desde que me conheço por gente, desde criança, nós, após o momento da última refeição do dia, do jantar, nós nos reuníamos em família e nós rezávamos. O pai, a mãe e os irmãos. Eu sou o terceiro filho de uma família de 9. Somos 9 irmãos. 4 homens e 5 mulheres, né? E nós rezávamos sempre. E na cidade em que eu nasci, né? Hoje Valentim Gentil, antes ela se chamava Jacilândia, hoje ela está na circunscrição eclesiástica da Diocese de Votuporanga, né? E lá quem atendia a paróquia naquele tempo eram os frades, os capuchinhos, os franciscanos. E eles iam
na primeira sexta-feira, uma vez por mês, aos domingos, um determinado horário, e quando tinha batizados ou uma celebração assim específica, né? E a gente foi traçando assim um laço de amizade muito grande. E nós, ao mesmo tempo, não tínhamos televisão naquela época, né? E o rádio é que chegava até onde nós estávamos. Então nós participávamos das orações, das novenas, a novena do Nosso Senhor Perpétuo Socorro, todas as quartas-feiras, né? A reza da Ave Maria, às 6 horas da tarde. E também tinha na Rádio Nacional, naquela época, a oração da Ave Maria com o padre Donizete, que hoje está em processo de canonização, né? Já foi beatificado, é isso, Padre Wellington? Isso. Né? Da Diocese de São João da Boa Vista, né? Lá de Campanha. Não, São João da Boa Vista, Tambaú. Tambaú. Tambaú, Padre Donizete. Donizete Tavares de Lima. Isso mesmo. E todos os dias minha família ouvia a oração com o padre, né? E depois ele tinha a bênção da água. E todo dia era sagrado, nós ali, era o horário do jantar, né? E ouvindo o rádio, a bênção, e depois tomávamos aquela água. E eu brincava com a minha falecida mãe, dizia assim: mãe, eu sou padre hoje das águas benta que o padre Donizete benzia, a senhora me dava todo dia, né? Então, mas minha vocação nasce aí, de uma família católica, de tradição, né? E de familiares também, né? E depois fui alimentando essa vida de oração, essa busca constante. E sempre tive apoio de meus pais, hoje já são os 2 falecidos, né? E de meus irmãos também. E sou muito feliz em ser padre aqui na Arquidiocese de São Paulo. E o trabalho que eu faço, que eu nunca imaginei, Padre Wellington, que eu iria fazer um trabalho do diálogo ecumênico e interreligioso na igreja, né? E é um trabalho belíssimo, me encanto. É um trabalho... como eu diria assim, é agradável. Como que é bom estar com pessoas de outros segmentos religiosos, de aprendizado, de respeito, de carinho. E a gente vai vivendo, vai se inserindo cada vez mais na vida do presbitério e dentro da vida da igreja, com o apoio, a oração dos amigos, a gente vai caminhando. E a outra coisa que eu nunca imaginei foi ser, por 25 anos, professor na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu nunca imaginei ser padre, professor, preparando os futuros padres, os futuros diáconos e leigos inseridos na igreja, né? E a outra coisa que sempre me chama a atenção, eu gostaria, logo no início do ministério, eu queria ir para o Amazonas para ser missionário na nossa igreja irmã. E naquela época teve os episódios da prisão do Padre Chico e o Padre Aristides em Conceição do Araguaia, né? Em 1981. Aí o cardeal, Dom Luciano Mendes de Almeida, ele trabalhava na CNBB nessa época, era o nosso bispo regional, auxiliar de São Paulo, e ele pediu numa das reuniões que queria 2 padres para trabalhar como missionários lá. E eu me dispus. E hoje o Dom Pedro Luiz Stringini, que me ordenou. Foi ele? Foi ele que me ordenou. Olha que beleza, uma pessoa excelente, eu gosto muito dele. E aí fomos nós 2. E quando eu voltei do Araguaia, lá da Diocese de Conceição do Araguaia, Dom Paulo nos chamou para conversar, para ver como que nós estávamos e tudo isso. Aí ele me disse assim: então você agora vai ficar em São Paulo e quem vai para a Amazônia é o Padre Valeriano e você vem trabalhar comigo na Cúria. Eu falei: gente, eu nunca
pensei em trabalhar na Cúria e fui trabalhar com Dom Paulo. Por 10 anos trabalhei com ele na Cúria, a Cúria Arquidiocesana de São Paulo. Aí quando eu falei, agora eu já chego, deu meu tempo, né? Ele me manda estudar em Roma. Eu falei, Padre Wellington, que coisa, né? Então, minha vida presbiteral foi sempre assim, sempre de novidades, de carinho. E, para dizer a verdade, aquilo que eu gostaria, que eu imaginava ser, né? A igreja sempre me pediu outra coisa. Mas eu sempre me coloquei à disposição, não reclamo por isso, não. Rezo e agradeço a Deus pela vocação e pela família que eu tenho, né? Meus irmãos, minhas irmãs. E um grande amigo meu, redentorista, já é falecido, o Padre Ângelo, que trabalhou muitos anos aí no santuário, né? Padre Ângelo, né? Exato. E assim a gente vai vivendo. É um pouco isso da minha história, muito rápida, assim. Lindo. Mas eu acho que é isso que é importante. A gente está até falando sobre essa questão do testemunho, porque a gente traz temas e às vezes até a reflexão da própria vocação, Padre Bison, e as pessoas, elas têm aquele ato de pegar o teórico com a vida, né? Então a gente fala sempre de vocação, todos os meses de agosto a gente fala da vocação, mas o que é mais bonito da vocação é o testemunho. E aqui eu queria chamar a atenção para um outro detalhe. O que o senhor destacaria, por exemplo, se hoje fosse para o senhor resumir todos esses anos de padre, já são 40 anos. 40 anos. 40 anos. Qual página desse sacerdócio que está mais presente e que lhe dá maior orgulho, alegria em ser padre? Olha, são tantos, Padre Wellington, são tantos. Eu não durante tenho. 40 anos, né? São tantos. Mas o que me impressionou muito, eu vou te contar um fato e não que eu seja, não quero ser milagroso e nem, né? Não é isso que eu, né? Mas esse fato me marcou, e me marca profundamente. Eu era padre jovem, isso há 35, 36 anos atrás. 36 anos atrás, as cidades, nós tínhamos uma liberdade maior do que hoje, né? São Paulo é tudo cheio de grade, campainha, interfone, por questão de segurança. É bobagem, né? Mas em todos os casos. E a casa paroquial era bem descampada lá onde eu morava, do Jardim Aricanduva. Foi dali que eu conheci os familiares do Padre Ângelo, que é redentorista, né? Ali da região Belém. E, de repente, era 5 da manhã, tocava a campainha desesperado. Eu falei, mas o que é isso? Né? 5 horas da manhã. Aí eu me levantei, me vesti rapidamente, né? Fui ver o que era, um casal chorando, desesperado e dizendo assim, padre, nós queremos que batize o nosso filho, porque ele vai morrer. Eu falei, como vai morrer? Como que não? Eu falei, então a gente faz o seguinte, vem depois, a gente vai marcar um horário, a gente vai lá no hospital e faz o batizado de emergência. A mãe disse, não, padre, não é que mais tarde vai fazer batizado de emergência. O senhor não está entendendo, né? Em outras palavras, né? E ela disse, tem que ser agora, e não é batizado de emergência. Aí eu fiquei assim, sobressalto, né? Falei, ok, me deem, entre aqui, vamos lá, eu vou me vestir, vamos. Me arrumei, peguei os paramentos, o óleo, o que era necessário para o batismo, e o casal, já fomos para o hospital. Chegando lá, estava escuro ainda, né, no hospital. Estava nos aguardando o médico e a enfermeira que participaram do parto, né? O nome dele é Felipe, né? Aí eu cheguei lá e estava assustado. Padre novo, primeiro batizado de emergência, assim, né? Eu falei, o que eu faço? Aí eu falei com o médico, né? Eu falei, doutor, é a primeira vez que eu vou batizar uma criança nessa situação. Aqui eu tenho óleo, eu vou precisar de acordo com o rito do batismo, fazer a unção,
aqui o sinal do crisma, depois aqui o do óleo no peito, depois a água. Eu vou ter que pôr a mão aí, eu sei que exige cuidados. E esse óleo aqui, o que eu trouxe aqui, eu não sei até que ponto que esse vidrinho não tenha nenhuma infecção, nenhuma bactéria, enfim. Ele falou assim, padre, faça aquilo que a religião e a tua fé prescreve, porque o que a medicina deveria fazer, já fez. Por isso que os pais chamaram. E o médico e a enfermeira iriam ser os padrinhos da criança. Eu ali comecei. Então, começamos o batizado, né, ali no hospital, nós 4, na UTI, né, do berçário. E o Felipe lá, ele estava deitado de lado, assim, de costas para nós, né? Aí o médico falou assim, tem problema assim? Eu falei, não, é importante que ele está aí, está bem. Eu comecei a rezar. Quando eu fiz Padre Wellington, Raíza, né? Caísa. Quando eu fiz aqui a unção no peito do Felipe, com o óleo, né? Com o óleo, né? E fiz a unção, vocês não acreditam. Ele virou-se para nós 4, para nós 5, né? O pai, a mãe, padrinho, madrinha, eu, o padre, né? Ele abriu os olhos, mas com uma vivacidade tão grande, e fez um alongamento e um sorriso. O pai chorava, o médico chorava, o padre chorava, a madrinha chorava, a mãe chorava e o Felipe dava risada. Eu tive contato com ele, depois eles moravam na paróquia, pelos 9, 10 anos, depois eles se mudaram, depois eu mudei também. Isso marcou profundamente a minha vida. Olha, né? Que interessante. Eu falei assim, não é que sou eu que fiz o milagre, mas como que nós somos instrumentos do milagre. Né? E depois, o ano passado, aconteceu isso aqui também em São Paulo, no Emílio Ribas. Uma criança, a Laura, né? Também estava lá, uma situação difícil, com problema renal, e com o irmãozinho gêmeo também. Eu cheguei lá a chorar. Quando eu cheguei, o pessoal da enfermaria, a mãe e a avó da criança estavam lá e tudo isso, aquela situação. Eu cheguei, o pessoal, padre, vem depressa, vem. Aí chega, vai batizar onde? Me arrumaram um lugarzinho no corredor, assim, uma sala, 3 cadeiras ali. Ficou a mãe, e a criança chorava. Eu dizia para a mãe, coloque ela perto do seu peito, faz um carinho nela, aqueça, né? E vamos rezar. Né? E aí fomos conversando, rezando, conversando, e vai. E ela chorando. E aí quando foi batizado, terminou o batizado, né? A mãe desesperada, a avó desesperada, e o padre ali, né? Nós 3 ali num corredorzinho, de uma enfermaria no hospital, né, infantil ali, do Hospital das Clínicas, desculpa, não Emílio Ribas, Hospital das Clínicas. Aí depois ela dormiu. Logo em seguida, batizada, ela dormiu. Isso devia ser umas 5, 6 horas da tarde. As enfermeiras e a mãe me disse, essa eu tenho contato diário com ela. Ela falou assim, ela dormiu a noite inteira. Como? No dia seguinte acordou boa. Tá boa até hoje. E é arteira. Aí que beleza. Então são coisas assim que marcam. É claro que tem tantas outras coisas e tem, né? Mas esses 2 fatos, Padre Wellington e Raíssa, me marcaram e me marcam profundamente. Como que nós, na nossa fragilidade humana, no nosso pecado, na nossa miséria humana, como que nós somos instrumentos de Deus? Como que a graça de Deus passa por nós. Então eu queria dizer que não foi a mim, foi a fé deles, dos pais deles e a graça de Deus, né? Eu não estou trazendo mérito nenhum para mim, eu nem quero que isso venha a público para dizer assim, Não entendemos, sim, padre. Ô, Padre Bison, mas o senhor foi contando e falando de tantas situações que o senhor enfrentou, né? Algumas situações que o senhor enfrentou. Gostaria que o senhor falasse para nós agora, durante esses 40 anos de sacerdócio, olhando para a sua história, qual foi o maior desafio como sacerdócio que o senhor já encontrou para evangelizar e para viver a sua vocação? Olha, são vários.
Quando eu fui ordenado em maio de 81, e em outubro de 81 eu fui para a Diocese de São Geraldo do Araguaia. Vamos voltar um tempo lá atrás. Eu e Dom Pedro Luiz, acostumado na cidade de São Paulo, fomos para São Geraldo do Araguaia, ao lado do rio Araguaia. Um lugar belíssimo, a natureza e tudo, né? Mas do outro lado a pobreza e a violência era assim assustadora, né? E nós chegamos, no dia que nós chegamos, o Dom Pedro Luiz quebra o óculos dele. E eu falei, agora, ele não enxerga sem óculos, ele teve que voltar para Araguaína. Tinha sorte que tinha o ônibus, ele estava precisando de pernoitar em Araguaína para consertar os óculos, né? E eu fiquei com as irmãs, tinha 2 irmãs vicentinas e tinha 2 irmãs Jesus crucificado e eu. E a Oneide, a viúva do gringo, aquele que faleceu, foi martirizado. Eu, primeira noite ali, assustado, sem conhecer nada, sem luz elétrica na cidade, sem nada. Quando escureceu, depois das 9 horas, o martírio começou. O medo da situação que nós enfrentávamos ali, de ameaça, de perseguição. E ali começou, então, tinha um carro, que a gente não sabe exatamente de quem que é, mas a gente imaginava que devia ser o carro do exército, né? Vinha na janela do meu quarto, assim, ó, Raíssa. Ele vinha, chegava assim, bem na janela do meu quarto, e acendia o farol alto, apagava e dava ré embora. Daí a pouquinho ele vinha de novo, acendia a luz, e eu sentei na cama. Isso depois de horas e horas ali, e essa tortura psicológica, né? O que eu fiz? Comecei a chorar. Chorei. Falei, o que eu vim fazer aqui? Aí eu lembrei de Santa Teresinha. Eu sempre fui muito devoto de Santa Teresinha. Eu falei, Santa Teresinha, vamos conversar sério agora. Você é padroeira das missões. Eu me dispus a vir trabalhar nessa região para ser a presença da igreja, a presença amorosa, misericordiosa de Deus, nesse povo sofrido. Agora eu vim aqui para dar trabalho, então você dá um jeito. Ou você renova a minha fé, você me dá coragem, você me dá força, você faça alguma coisa. Mas do jeito que está, não pode ficar. Se for para continuar desse jeito, com medo que eu estou, assustado que eu estou, chorando, eu vim para dar trabalho, amanhã eu volto, pego o ônibus, volto para São Paulo, né? Não sei o que aconteceu. Deitei, dormi, não ouvi mais nada. No dia seguinte eu era, como diz a carta que nós lemos, né, São Paulo aos Filipenses, né? Eu era um homem novo. Um homem novo. Com coragem. Era um homem novo. Eu falei assim, é Deus que opera, é Deus que dá força, é Deus que dá graça para a gente diante dos desafios. São muitos, né, Raíssa, né? São muitos, né? Então, vocês vão falando, a gente lembra de fatos que estão guardados aqui, né? E marcaram profundamente a vida ministerial. Agora, o senhor é padre de um grupo que fez essa experiência missionária, que teve também um contato com um grande bispo da igreja no Brasil, que foi Dom Paulo Evaristo. Eu queria que o senhor pudesse falar para nós, o senhor se lembra como é que foi a preparação para o dia da sua ordenação, para o dia do momento em que o senhor recebeu da igreja o ministério, a ordenação sacerdotal? Lembro perfeitamente, como se fosse agora, né? Eu fui acolhido em São Paulo por Dom Paulo Evaristo Ardes, né? No meu curso já de filosofia. Eu fiz a minha filosofia morando no Seminário Santo Cura d'Ars, em São Paulo, que está localizado no bairro da Freguesia do Ó, e estudava na faculdades do Ipiranga. Faculdades Unidas. Faculdades Unidas, estavam no mesmo prédio que a Faculdade de Teologia Assunção, né? Foi um grupo de padres que Dom Paulo pediu para abrir uma faculdade diante da situação que nós vivíamos pós-Vaticano II, o seminário praticamente vazio,
Então criou-se a Faculdade Unidas do Ipiranga, né? Associadas do Ipiranga, FAI, hoje Centro Universitário Assunção, né? Fui lá estudar, morando lá, e depois fui para a teologia, 4 anos de teologia. O primeiro ano morei em Santo Amaro, uma primeira turma que já foi, não mais para o seminário central, mas para as pequenas casas da arquidiocese. No ano seguinte, nós fomos morar em São Mateus, no setor São Mateus, no bairro da Vila Nova York. Éramos 4 estudantes de teologia, morando junto com os padres espiritanos, padre Patrício Peters e padre Geraldo McNamara. Era o padre o José Guilherme, o Marcos Lombardi, o César Gobo, que é cônego também hoje, e eu. Nós 4 fomos. E a partir daí eu fui ficando muito próximo de Dom Paulo Evaristo, né, da teologia, porque também eu posso dizer que eu sou amigo das irmãs franciscanas da Ação Pastoral, que tem o colégio Santa Clara em Campinas, né? Aí em Goiânia, não é? Isso. E elas é um grupo fundado por Dom Paulo. Então, através delas e com Dom Paulo e tudo isso, eu fiquei muito próximo a Dom Paulo. E com isso, eu fui trabalhar com ele logo em seguida, né? Logo que eu me ordenei, eu falei para vocês que quando eu voltei do Araguaia, em 81, em 82 eu já comecei a trabalhar com ele na Cúria, mas antes disso, então pelo fato dessa proximidade com ele e tudo isso, foi nos aproximando cada vez mais, né? E ele permitia que a nossa ordenação presbiteral, nós escolhêssemos o bispo, se quiséssemos, o bispo regional. E eu fui ordenado por um santo, Dom Luciano Mendes de Almeida, na ordenação diaconal, né? 6 de dezembro de 80, né? E aí eu falei para ele, não, mas a ordenação diaconal será com Dom Luciano, mas a ordenação presbiteral vai ser o senhor. E vai ser da igreja Nossa Senhora Aparecida, porque eu tenho devoção à Nossa Senhora. Estou na periferia eu quero continuar. Ele falou, faz todos os processos. Marcamos. A minha ordenação era para outubro, novembro, uma coisa assim. E logo no começo de 81, fevereiro, março, Dom Paulo me liga, diga assim, olha, temos aqui a sua ordenação marcada para isso, mas essa data eu não posso. Então você escolhe 3 datas que eu estou propondo, né? 9 de maio e me deu outras datas, né? E eu falei, olha, o senhor escolhe, fica o que for mais fácil para o senhor. Mas o anseio de ser padre, né? Aquela vontade de ser padre logo, né? E eu torcendo para que ele escolhesse a primeira data, né? Ele falou, não, escolhe você a data, a ordenação. Eu falei, então 9 de maio. E aí foi. Ele falou, então marca seu retiro, vai fazer seu retiro. E assim foi, né? Com um carinho muito grande de Dom Paulo, por mim e eu por ele, desde o meu período da ordenação, da teologia, já com ele, e fui com ele até nos últimos momentos da vida dele, muito ligado a ele, muito próximo a ele, né? Como amigo, como carinho. Depois, como ele estava emérito já, quantas tardes eu ficava lá sentado com ele, ele contando histórias para mim, perguntando, falando do trabalho. E de vez em quando ele fala assim, mas isso eu já falei para você, né? Falei, não me lembro, não. O senhor não falou. Muito bom. Padre Bison, mas que alegria poder partilhar nesse Dia do Padre um pouco da história do senhor. O nosso tempo aqui já está terminando. Eu quero agradecer de coração o senhor ter aberto essa oportunidade, esse tempo na agenda do senhor para a gente conversar. Agradecer pelo seu testemunho para a igreja. E eu acho que um gesto muito bonito que a gente conserva da ordenação é o beijo que a comunidade dá nas mãos ungidas do sacerdote, né? Então, depois desses 40 anos aí de sacerdócio, eu, como sacerdote também, beijo as mãos do senhor
mesmo que à distância, mas num sinal de reverência também ao seu ministério, a essa história tão bonita, aos gestos sacramentais de um dispensador da graça de Cristo. Desde já o meu muito obrigado e a gente pede que o senhor deixe uma bênção para os devotos, né, para os telespectadores que estão acompanhando esse programa. Tá ok. Eu retribuo o meu beijo em suas mãos, também ungidas, né? E quero também transmitir a todos os meus irmãos sacerdotes do Brasil esse meu abraço, esse meu beijo nas mãos ungidas e no coração de cada um deles, né? E dizer que também estou rezando e rezo profundamente para cada um deles, onde quer que esteja, no seu trabalho que foi designado pela congregação, pela diocese a qual pertence, para que exerça esse ministério, né? Com carinho, como tem falado tanto bem para nós o nosso querido e amado Papa Francisco, né? E gostaria também de dar um abraço e um beijo no coração dos meus irmãos da espiritualidade sacerdotal Jesus Caritas, a quem eu devo muito também, né? Ao meu grande mestre, o cônego Celso Pedro da Silva, né? Que me apresentou essa espiritualidade presbiteral, e a todos os meus irmãos da Fraternidade Sacerdotal Jesus Caritas. E de modo particular aos redentoristas, a quem eu tenho um carinho muito grande, né? O padre Ângelo, né? E depois o padre João Batista, que trabalhou como reitor no santuário de Aparecida, né? Como reitor. E com ele, uma história muito bonita, ele poderia contar um dia para vocês isso, né? Fomos levar a imagem de Nossa Senhora da Conceição de Aparecida para a China. E lá a deixamos num lugar de honra, num lugar sagrado e dedicado dentro de um templo budista. Lá na China, eu fui com o padre João Batista. São muitas coisas que marcam a nossa vida. Então, que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, o Senhor vos proteja e desça sobre vocês, por intercessão de São João Maria Vianney, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço para o senhor, padre. Mais uma vez a sua bênção e pode contar com as minhas orações, viu? Sempre. Foi uma honra conhecer a história do senhor. E vocês contam comigo. Amém. Muito obrigado ao cônego José Bison, da Arquidiocese de São Paulo, que partilhou nesse Dia do Padre um pouco da sua história de vida, né? 40 anos de ministério de vida sacerdotal partilhados aqui no programa Pai Eterno. Muito presente para nós, cada momento, cada situação, né, Caísa? Que coisa bonita, né? Demais. Foi tão leve que o tempo passou e a gente nem viu. Tanto que é bonito perceber que a pessoa está ali falando com o coração... Realizado. Realizado, isso. 40 anos, você olhar para trás e dizer assim, valeu a pena, né? Porque eu tive Deus, tá vendo? Essa experiência, né, padre, que fortalece a vocação. É verdade.